Bom dia, galerinha, bom dia, estamos de volta, deixa eu tirar essa touca, estamos de volta com as nossas lives, agora as lives vão ser na terça-feira, já é terça? Terça-feira, meio-dia, tá? Que terça-feira é um dia que eu tô aqui no consultório, então fica mais fácil, né, do que quando na segunda-feira que eu dou aula. E aí a gente vai manter essas lives aqui terça-feira. Se por acaso algum der um problema, aí eu vou e... pode entrar até. Aí eu vou e mudo, né? Porque não tava dando mesmo segunda-feira pra eu fazer. É o seguinte, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mordida aberta, né? Na última live que teve uns 15 dias atrás, a gente falou sobre mordida cruzada, né? Então eu vou pegar até uma... Na verdade, está bem aqui que eu estou fazendo de calço para o celular. Mas eu vou mostrar pra vocês o que seria então uma mordida aberta, tá? Essas lives aqui são lives rápidas, mas para poder passar a informação mesmo pra vocês. E elas sempre ficam gravadas, tá? Vocês sempre acham ou aqui no feed, aqui no Instagram, no feed, ou também lá no YouTube, que eu sempre coloco lá. Que lá a gente consegue colocar o... como é que fala? A gente consegue colocar a velocidade lá, né? Pra acelerar. Então, vamos lá, pra isso aqui não ficar muito longo. O que seria, então, uma mordida aberta, né? Aqui eu tenho uma boquinha. Ó, isso aqui não é uma mordida aberta, tá? Mas só pra vocês conseguirem entender. Mordida aberta, no caso, seria quando o paciente ele não consegue encostar os dentes. Digamos que essa boquinha fosse assim, ó. Então, quando ele não consegue encostar os dentes, que fica esse espaço aberto aqui, isso é uma mordida aberta, né? Ou pode ser aqui na frente, ou pode ser na parte de trás também. Então, quando o paciente não consegue encostar, a gente já tem uma mordida aberta. O que causa, né, a mordida aberta? A gente tem várias causas. Então, agora aí, para aí um pouquinho, se você conhece alguém que tem essa mordida desse jeito, já manda esse aviãozinho para ela, já compartilha com ela para ela poder já saber e como tratar também, né? O que causa e como que trata. Então, no caso da mordida aberta, a gente tem várias causas, né? Uma delas é a questão da língua, né? A principal delas é a questão da língua, que é a mais difícil da gente controlar. Então, a língua que está em posição errada, principalmente quando ela fica jogando para frente, assim, né? A língua, no geral não. A língua, ela precisa estar. Quando a gente está com a boca fechada, em repouso, não tá conversando, não tá mastigando nem nada, a língua ela precisa estar lá em cima no céu da boca. Ela precisa estar lá apoiada. Então, quando ela não está nessa posição, lá no céu da boca, quando a gente tá com a boca fechada, aí que começam os problemas, né? Um desses problemas é a mordida aberta. Porque quando a língua não está no céu da boca, ela vai estar em posição errada, e essa posição errada, uma delas é ficar colocando a língua ali pra fora, né? Empurrando os dentes. E quando a gente tem isso, a gente ocorre a mordida aberta, tá? Então, os dentes aqui não se encostam por conta dessa interposição de língua. Uma outra coisa também, eu já fiz live sobre isso, que acontece, né, a mordida aberta, é quando o paciente ou ele chupa dedo ou ele chupa bico, né, por muito tempo. Quando é o bico, é mais fácil, porque a gente pega e joga fora, se o paciente não tem acesso, não tem como mais ele ficar chupando o bico. O dedo já é mais difícil, porque não tem como arrancar o dedo e jogar fora, né? Mas, quando o paciente, ele chupa dedo ou chupa chupeta, né, o bico, acontece que os dentes não vão se encontrar e aí acaba formando aquela mordida aberta ali, porque tem alguém entre os dentes, né? Ou é o caso da língua, ou o caso do dedo, ou o caso da chupeta, certo? Como que a gente trata isso, então? Que é a parte mais interessante pra vocês, né? Aliás, eu tenho foto aqui, antes de eu falar do tratamento, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. No caso de uma criança que tem uma mordida aberta, né? Aqui também tem até um outro problema, que é a mordida cruzada, que eu já mostrei pra vocês. Mas aqui, provavelmente, não sei o caso, né? Essa foto aqui eu peguei no Google, mas provavelmente deve ser ou chupeta ou bico, né? Vocês percebem que tem até a forma arredondada. E aí também a língua não fica no local por conta desses objetos, ou do dedo que fica ali na boca, causando esses problemas pro paciente. Um outro caso aqui, ó, já é um caso de adulto, de mordida aberta, ó,
Isso aqui já é um caso de adulto, né? Tem todos os dentes permanentes ali. E observem como tá, encosta todos os dentes lá atrás e aqui na frente não encosta de jeito nenhum. E observa também como a língua, ela tá ali suspensa, né? Ela não fica lá no céu da boca certinho. Mostrando também que pode ser um problema lingual aqui que a gente tem, né? Principalmente porque é um adulto. Bom, como que a gente trata isso então? Quando o problema é identificado, logo ali quando criancinha, se o problema já foi identificado, a gente já precisa tratar, né? No caso de crianças, foi identificado com 3, 4 anos, já precisa intervir para não dar um problema lá na frente. Porque o problema não é só a posição de dente, o problema é a posição dos ossos que vão ficar depois, que é o que dificulta o tratamento lá na frente, né? Então, quando eu já identifiquei o problema ali com uma criança, a gente já vai intervir. Eu acho que até ontem mesmo eu coloquei aqui no story, não sei, alguém tinha perguntado, não lembro o que foi, mas que eu tava falando sobre quando que a criança precisa colocar aparelho, né? Então, a criança, ela precisa, se já identificado o problema, ela precisa já procurar um ortodontista para poder resolver isso, a gente conseguir intervir ali no problema, né? Senão, a gente vai esperar ali pelo menos até uns 5 anos, tá? Então, 5 anos já é a idade boa ali para poder levar essa criança no ortodontista para saber se tem alguma coisa ou não. Mas se antes disso identificou o problema, já tem que levar pra gente poder intervir, tá? Pra gente poder tratar. Então, no caso de crianças, aqui no consultório, por exemplo, o que eu faço é a reposição de músculos, né? Principalmente da língua. Vou até mostrar pra vocês o aparelhinho aqui. Eu tenho vários aparelhinhos que eu faço o tratamento aqui. Então, a gente faz a reposição dos músculos, ensina a criança, né, a ficar com esses músculos no local e, consequentemente, a gente ensina essa criança a respirar pelo nariz, a manter a boca fechada e também a deglutir de forma correta, né, engolir de forma correta. Esse é um dos tratamentos que, pra mim, é o melhor tratamento que tem, porque eu vou atuar justamente na causa do problema, né? Eu vou ensinar como a criança fica de forma fisiológica, natural, né? Então, um dos aparelhinhos que a gente tem são esses aqui, ó, que a criança utiliza acordada e para dormir, né? Geralmente são 2 horas acordada com esse aparelhinho na boca e para dormir a noite toda. Então, a gente tem vários modelos, porque vai depender do problema da criança, né? Então, tem esses aqui, tem outros aqui, são de várias cores também, tá? Vários tamanhos. Então, são tratamentos individuais, né? Não é só, por exemplo, comprar o aparelho e colocar na boca do paciente, tá? Então, a gente consegue remover vários outros problemas, né? Tratar vários outros problemas, não só a questão de mordida aberta, mas vários outros problemas com esses tratamentos aqui. Agora, se por acaso a gente não conseguir, se não for entrar ali, né, intervir o problema, essa criança, ela vai crescer, né, e a maxila, a mandíbula, ela vai se desenvolver em torno desse problema, né, e aí é que tá o problema maior, porque quanto mais velha essa criança chega, quando ela chega lá na idade adulta, fica mais difícil de tratar. Nem sempre o aparelho fixo vai corrigir, né? Às vezes corrige, como por exemplo, esse caso aqui já era um caso mais simples, já era um caso só em relação a dente, ó. Esse caso aqui é um caso meu no consultório. A paciente chegou desse jeito. Inclusive, eu tô quase tirando o aparelho dela, acho que 1, 2 meses eu já tiro o aparelho dela. Mas o caso chegou assim no consultório, né? Então a gente pode perceber que tem uma mordida aberta, tem espaços entre os dentes ali, mas essa mordida aberta se dava justamente por conta da interposição de língua. Tanto que, olha, vocês percebem justamente onde que a língua tá. Ela não tá lá no céu da boca paradinha, ela tá bem ali no meio e o paciente ficava colocando pra frente. E aí, a gente colocou o aparelho fixo. Essa foto também não é de hoje, essa foto já tá um pouco mais antiga, mas aí a gente já conseguiu fechar, foi bem rápido também, a gente conseguiu fechar a mordida aberta, né? Tem uns pequenos detalhes agora de finalização, mas a mordida mesmo já foi corrigida, os espaços e tudo mais, pra gente já poder tirar o aparelho. Então, nesses casos, quando é caso assim de só posição de dente, né, a gente consegue facilmente resolver. O problema é quando é questão óssea, como nesse caso aqui que eu mostrei pra vocês.
isso aqui já não é mais aparelho fixo que eu resolvo esse problema aqui, né? Claro que a gente tem que ser avaliado, cada paciente, né? Cada caso, para saber como resolver melhor. Mas esse caso aqui já é um paciente adulto, isso aqui a gente já não consegue mais resolver simplesmente com um aparelho fixo, né? Aqui a gente já tem que entrar com cirurgia. E a cirurgia que eu falo é cirurgia ortognática, de hospital, de remover osso e tudo para poder colocar no local, tá? Então, quando a gente faz esses tratamentos aqui, quando a gente trata, ou com outros aparelhos também, com criança, né? O que a gente tá fazendo é evitar uma possível cirurgia lá na frente para poder ficar mexendo em osso. Porque o osso de criança é muito fácil de mexer. É como se fosse massinha de modelar. Tanto é que a criança, na hora que coloca o dedo ali, rapidinho o osso se modela para poder ficar ao redor do dedo, né? E dar aquela mordida aberta. O palato dela, né? O céu da boca, ele fica certinho ali com a forma do dedo, porque é o dedo que fica ali pressionando. Então, o osso na criança é muito mais fácil de mexer. É fácil de modelar, é fácil de conduzir. E é isso que a gente faz nos tratamentos, né? Com esses aparelhos aqui ou com outros aparelhos removíveis, na fase ali da criança. A gente direciona o crescimento, né? Vai crescer o tanto que tem que crescer, o tanto que geneticamente foi feito para crescer. Só que ele vai crescer de forma ordenada, né? Para a criança conseguir respirar pelo nariz, manter a boca fechada, manter a língua no local, engolir certinho. Então, cresce de forma ordenada. E lá na frente, se precisar tratar com aparelho fixo, é muito mais fácil para poder tratar, como esse caso, como eu mostrei para vocês. É óbvio que, igual esse aqui, ó, esse caso aqui que eu mostrei para vocês, a gente precisa, é uma paciente adulta, a gente precisa colocar essa língua no local, para essa língua não ficar ali o tempo todo, que senão vai abrir de novo a mordida, né? Que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Acho que é isso, tá? Então, já tem live aqui sobre chupeta, né? Sobre dedo também, acho que é na mesma live. Vocês conseguem saber melhor, tá lá no feed, tá no YouTube também se vocês quiserem assistir rapidinho. Mas é isso, mordida aberta ou qualquer outro problema em criança é muito mais fácil de ser tratado do que ficar esperando lá na frente para poder tratar. Porque lá na frente a gente vai, quando o paciente é adulto, que a gente vai mexer em dente. A gente não consegue mais mexer em osso. E a depender do caso, só resolve com cirurgia mesmo, tá? Então é isso, galerinha. Obrigada por estarem aqui, tá? A gente vai continuar com as nossas lives, assim, rápidas mesmo. Todas as terças-feiras ao meio-dia, se Deus quiser, tá certo? Tchau pra vocês, muito obrigada e até semana que vem.